É só um fato, e na verdade eu queria pontuar muito, porque o senhor levantou a bola no sentido da ausência de provas, né? Deputada Paula, apenas na Operação Bullish nós temos uma denúncia ministerial com 354 páginas. É um processo com dezenas de volumes, é um processo que envolve várias perícias da Polícia Federal, perícias técnicas, econômicas, financeiras, que demonstraram inconsistências nos valores em que essas operações e apostas financeiras foram feitas e demonstraram principalmente um golpe no mercado financeiro, que era essa maneira mais fácil que você tinha de ganhar dinheiro sem aparecer. O deputado Otineu colocou aqui de maneira clara que a supervalorização de ações, a mudança no enfoque de debêntures, é a colocação no mercado de um valor de ação surreal em relação ao valor real, ao valor verdadeiro. Isso tudo são maneiras que, como o deputado Otineu colocou, que parecem um golpe perfeito, mas na verdade não o são. E existe toda uma memória de cálculo feita pela Polícia Federal nesse sentido. Mas eu queria inquirir um pouco o nosso... Posso a permissão, deputado Glauber? Inquirir um pouco o nosso oitivado aqui a respeito disso, para que ele possa me explicar o que ele vê dessa operação. Já que o senhor não teve oportunidade na Justiça, se o senhor não teve chance de fazê-lo, como o deputado Glauber pontuou aqui, parece que o senhor não apresentou sua defesa ainda, mas aqui é o momento que o senhor tem para colaborar com essa CPI que tem esse cunho investigativo. Ela tem a finalidade de trazer à tona e desvelar aquilo que a maior parte dos brasileiros já suspeita, que existem práticas ilícitas no BNDES. O senhor foi gestor de uma pasta do BNDES importante, que é o BNDES Par. Esse BNDES Par, como consta aqui nessa operação Bullish, por exemplo, fez aportes financeiros vultuosos, só para a JBS foi de 8 bilhões, né, 8,1 bilhões, mais do que isso. E eu queria que o senhor explicasse aí algumas transações. Eu vou começar com algumas situações pontuais. Deputado Glauber, existe uma dúvida grandiosa dos peritos da Polícia Federal. Por exemplo, faz parte de um laudo da Polícia Federal, eu posso lhe fornecer a cópia para o senhor ter análise, que é o laudo 1921-2016, que ele fala sobre a desistência da compra da National Beef sem devolução de recurso. O BNDES Par simplesmente aportou uma quantia grande para que o JBS fizesse essa compra. Houve a desistência, o dinheiro não voltou, ficou por isso mesmo? Foi o que aconteceu. O senhor pode me contar a respeito dessa situação em especial que o senhor estava à frente na época? Bom, obrigado pela pergunta. Bom, em relação à Polícia Federal, eu também não fui indiciado, né? Porque lá há bastante tempo, conversamos bastante tempo, e no relatório final da Polícia Federal eu não sou indiciado. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação a Bullish, né, essas 300 páginas que você menciona, nós também não fomos indiciados. Então, todas as páginas, né, tanto da Polícia Federal quanto da Bullish, nós não temos nenhum tipo de indiciamento. Em relação à National Beef, essa operação ela era composta de dois caminhos, né, de dois ativos, um National Beef e outro Smithfield. O risco de um desses ativos não ser concretizado foi diligentemente observado pela nossa equipe, que colocou uma opção, o nome é opção, não uma exigência, opção de que caso no todo ou em parte, essa operação não fosse concretizada, o banco teria, então, a opção, não a obrigação, de reaver esse dinheiro. Por que eu estou enfatizando a questão de opção? Primeiro, porque quando você faz um aporte, esse aporte vai para o caixa da companhia, não um empréstimo. Ele vai para o caixa da companhia, né? Ao ir para o caixa da companhia, deve-se observar
todas as possibilidades, né, que são colocadas diante desses recursos que estão lá, né? O que ocorreu? A Smithfield não foi, a Smithfield foi efetivamente adquirida, né? E o DOJ americano, o departamento responsável, manifestou, no primeiro instante, que haveria uma concentração e que o primeiro objetivo, a primeira intenção deles, a primeira avaliação deles, é de que essa aquisição poderia não ocorrer. Nós demos um prazo adicional para uma avaliação mais acurada sobre toda essa situação. O resultado, né, para abreviar um pouco, deputado, o resultado que se chegou foi o seguinte: primeiro, se nós exercêssemos essa opção, né, haveria um prejuízo para a BNDESPAR. Número um. Isso feito através de técnicas acuradas de mercado de capitais. Segundo, o banco se retira esses recursos, obviamente que outros acionistas da companhia, acionistas importantes, tem a lista aqui, esses minoritários, né, que falamos aqui, que são grupos extremamente relevantes, alguns deles com ativos maiores, bem maiores que a BNDESPAR, poderiam provocar uma corrida, né, de venda, e com isso depreciar ainda mais. Um detalhe importante é que o valor incluído nessa opção representava 14% do total, incluindo a Smithfield, que já tinha sido aportado. Ou seja, alguma atitude em relação a esses 14%, afetando os demais 86%. E terceiro, e principal, que é o seguinte: estando no caixa da companhia, logo após a crise, né, nós estamos falando aí, o senhor deve estar acompanhando, nós estamos falando de 2008, com diversos ativos de relevância no mercado internacional, especialmente os Estados Unidos, estavam com problemas. E sem a possibilidade de alguns competidores, Tyson, Cargill, por exemplo, de ter acesso ao mercado internacional. Então, o que o banco fez, seguindo estritamente o PDP, né, foi de dar um prazo adicional para aparecer, se aparecesse uma oportunidade interessante de utilizar esses recursos para a aquisição desse ativo, né? Senhor Eduardo, eu entendi a sua explicação. Posso só completar? Porque eu acho que com isso facilita. E apareceu uma empresa chamada Pilgrims, empresa essa que estava em recuperação judicial, uma empresa líder numa outra proteína, mitigando, portanto, o risco, né? Proteína na área de aves, né? Estava em recuperação judicial. Foi uma oportunidade muito bem aproveitada, né? E os recursos, também acho que a deputada Paula, isso é importante, uma parte desses recursos, quando você compra uma empresa, né, e várias possibilidades podem ser feitas, né? Aliás, 80% das operações no mundo tem como objetivo a adequação da estrutura de capital. Então, esse valor foi utilizado e comprovado para, aquisição na justiça, né, do juiz lá do Chapter 11 da recuperação judicial dos ativos. O segundo, de assunção de dívidas da empresa, né? E terceira, para completar, obviamente, como a empresa está praticamente parada, a recomposição de capital de giro para fazer com que essa empresa. Deixa eu completar um raciocínio, operasse. Porque, se o senhor me permite ser bastante objetivo. Uma última observação. E esses recursos, caso não fossem utilizados, seriam atualizados à CDI. Deixa eu fazer uma observação, porque os brasileiros que nos assistem, os registros que ficam aqui, eles mostram sua opinião de maneira técnica. E eu vou ser muito sincero, até eufemística. Primeiro porque nenhum brasileiro, em sã consciência, compreende como é que comprar empresas nos Estados Unidos é interessante.
para um banco de desenvolvimento no Brasil. Primeiro ponto, ninguém entende como é que eu posso aportar recursos para uma empresa. Por que a JBS? Por que não a fulana, a ciclana, qualquer outra? Eu vou aportar 988 milhões para a subscrição de ações da JBS. Por que a JBS? Aí vamos lá. Essa operação que eu falei para o senhor. Para que eu compre nos Estados Unidos umas empresas que o Departamento de Justiça americano me disse que é trust. Mas não. Nós, técnicos aqui do Brasil, do BNDES, somos mais inteligentes que todo mundo. A gente vai numa operação que o Departamento norte-americano disse que é antitrust. A gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma contextualização, porque o senhor foi bastante eufemista. O Departamento americano disse, logo no começo, em 2008, que isso não podia ser feito, essa transação não podia ser feita. Por isso, houve a desistência da compra. Mas o BNDES Par não estava contente. Em 20 de fevereiro de 2009, a JBS divulgou esse fato relevante, dizendo que é o caso do Departamento de Justiça, e começou a contar 15 dias úteis para que houvesse essa opção que o senhor citou. O prazo ia expirar. Sabe o que o BNDES Par fez? Um primeiro aditivo contratual. Em 17 de abril de 2009. Sabe o que os técnicos explicaram? O senhor falou aí numa conjuntura enorme, se resume a 3 linhas. A crise financeira mundial, com restrições de liquidez em setores da economia, principalmente no setor de carnes, torna desaconselhável o exercício da opção de venda. Que tipo de explicação técnica é essa? Crise mundial. O Departamento de Justiça americano diz que aquilo é trust. E eu coloco a culpa no mundo para fazer um aditivo. Beleza, fiz o aditivo. Significa que eles vão resolver, não é? Não, deputada Paula, eles não resolveram. Eles deixaram o prazo expirar novamente, quando estava a 2 dias de expirar. 3 dias, para ser mais preciso, o BNDES Par fez um terceiro aditivo. Prorrogando novamente o contrato. Agora para julho de 2010, quer dizer, uma negociação que era de 2008. Eu vou empurrando ela. E o dinheiro do brasileiro que está investido nisso aí, a gente não sabe o que fazer. Vai empurrando ela mais um pouquinho. Uma decisão exclusiva das partes técnicas. Em vez de pegar o dinheiro de volta, deputada Paula, e fazer alguma coisa com ele, com os brasileiros que estão esperando investir em ações no Brasil, eu vou continuar insistindo. E para terminar, esse dinheiro volta para o JBS para ela comprar uma firma em outro país, como se essa realidade fosse igual. Não, ela vai lá na Austrália e compra uma outra empresa, a Tasman, com o dinheiro que era para ser investido nos Estados Unidos. Que diabo de análise técnica é essa? Como é que o senhor consegue me explicar isso? Deputado, a Tasman estava colocada desde o início, né? E tem documentos que comprovam. E que por isso que a gente aditivou 3 vezes o contrato, até chegar nela, né? Não, a Tasman, desde o primeiro momento, ela estava incluída. O pegar o dinheiro de volta significaria ter prejuízo, e haver um impairment nessa história. Então, o que a equipe da BNDES Par fez foi fazer uma avaliação cotejando todas essas possibilidades, tá certo? Ao aditar, né? E, assim, modestamente, a minha opinião é de que isso mostra a diligência de fazer uma avaliação precisa, utilizando técnicas acuradas de mercado de capitais, né? De opções, e chegou a uma análise que acabou sendo muito acertada, nessa prorrogação. Eu vou lhe contar o que foi a análise acertada. A análise acertada foi, no final, concluir que essa compra, esse valor de ações, devia usar uma média ponderada diferente. Porque todo brasileiro tem que saber disso ainda. O resultado das médias ponderadas da ação, em 30 dias, era de R$ 5,9, em 60 dias, de R$ 5,49, e em 90 dias, em pregões distintos, de R$ 5,90. Sabe qual foi o valor usado que o BNDES aceitou? R$ 7,00, deputada Paula. 7,7. Se isso não é superfaturamento de valor de ação, eu não sei mais o que é. Inventaram um cálculo. Está aqui o documento do BNDES. Inventaram um cálculo para dizer que a opção de ações
tinha que ser R$ 7,07. O Joélia Batista disse, na delação dele, que esse valor ele tirou da cabeça dele, que era o valor que ele tinha calculado, mais ou menos quanto é que daria a compra, e aí ele falou assim para o BNDES, pessoal, é o seguinte, eu tenho um valor aqui na minha mente, porque eu tenho uma memória de cálculo aqui, deputada, que mostra, que os brasileiros podem ver, olha aqui, deputado Grava, como é que é a memória das ações. As ações estavam aqui, ó. Eles chegaram e acharam uma média ponderada que é contrária a todos os pregões. 30 pregões, 60 pregões, 90 pregões, 120 pregões. Não, eu vou criar um valor aqui da minha cabeça, que é acima até de 120 pregões. Foi o preço efetivamente pago. Se isso aqui não é fraude, eu não sei mais o que é. Deputado Pablo, esse assunto até nós trouxemos antes do senhor estar chegando, e isso que o deputado Pablo está trazendo é muito sério, porque tem uma questão. Nós estamos falando aí, como foi mostrado com documentos, que houve, emprestei, e é 800 milhões de dólares. Dólares, exatamente. É importante, nós colocamos isso, dólares. Do dinheiro do povo. Eu gosto de falar isso para não perder a função, e eu sei que o senhor é uma pessoa que defende muito o povo simples brasileiro. Do dinheiro do nosso povo, para uma empresa, 800 milhões de dólares, e falou, não deu certo. O senhor arrumou uma outra empresa aí para utilizar, e como foi mostrado aqui pelo nosso querido deputado Pablo, houve 3 aditivos. Essa questão da valorização teve uma diferença de 0,46 por ação. Nós poderíamos, com esse valor aí, comprar 150 milhões de ação para o BNDES. Quer dizer, houve prejuízo na compra de ação. Esse prejuízo é dos brasileiros. Esse é do brasileiro. Que são os donos do BNDES. E aí, outra coisa, eu trago, mais uma vez eu trouxe também, deputado, que não faz parte aqui da nossa CPI, mas a ação da Mafrig, que foi a mesma coisa. Teve uma valorização de R$11. Eu estou falando aqui, o deputado Pablo, da ação que ele está trazendo, é 45 ou 46 centavos. É verdade. De 150 milhões já deu diferença. Na casa da Mafrig, R$11. E aí, nós estamos falando de pessoas técnicas que estão sendo pagas pelo dinheiro brasileiro, do povo brasileiro, fazendo esse tipo de análise. Deputada Paula, eles não representam o Brasil. Como se transformou num diálogo? Fica à vontade. Como se transformou num diálogo? A partir da ponderação, da utilização de recursos dos brasileiros no BNDES, e eu respeito a crítica que se faz à política do banco, respeito. É uma crítica que pode ser feita no governo de Fernando Henrique Cardoso, eu critico a política A. No governo que não é de Fernando Henrique Cardoso, eu critico a política B. Eu critico com contundência a política do governo Bolsonaro de utilização do banco para facilitação do processo de privatização. Isso é uma crítica política. Agora, independentemente dessa crítica, a minha pergunta objetiva é: no conjunto das operações realizadas pelo BNDES, o grau de retorno do banco em relação às suas operações, principalmente aquelas operações de empréstimo, tem uma taxa onde você consegue ter um retorno maior ou menor do que os bancos privados brasileiros? A resposta é maior. Então, dizer que um conjunto de funcionários que conseguem fazer com que o BNDES tenha a capacidade de ter mais retorno das suas operações do que os bancos privados brasileiros, que eles não são capacitados para a realização desse trabalho, não me parece o melhor entendimento, respeitando as opiniões divergentes. Deputado Pablo, só mais uma observação. À vontade, deputado. Nas operações da Polícia Federal que foram aqui citadas, sei que Vossa Excelência não fez isso de maneira alguma com dolo de trazer uma informação que não seja verdadeira. Mas a informação que nós temos, só para que Vossa Excelência depois possa fazer a verificação e para que a gente possa ter o registro em ata, é que a única operação que envolve funcionários do BNDES é a Bullish, e que é exatamente a operação que teve uma decisão do magistrado que não fez com que os funcionários do BNDES precisassem sequer apresentar sua defesa. Se tiver alguma outra operação da Polícia Federal
ou denúncia apresentada pelo Ministério Público relacionada aos funcionários do BNDES, eu gostaria até de ter acesso, porque a informação que nós temos é divergente daquela que o senhor apresentou. Eu estou querendo pedir para que nós sejamos breves, por conta do horário, já são 1h30, e em relação ao que o senhor trouxe, nós estamos aqui defendendo principalmente o povo brasileiro. E nunca podemos deixar, eu sempre repito e sempre é bom lembrar, o banco não visa lucro. O banco visa desenvolvimento econômico e social. Então, numa operação que está sendo colocada aqui, que o deputado Pablo trouxe, ele não trouxe desenvolvimento econômico e social, ele trouxe riqueza de uma empresa só. É isso que é importante. Nós estamos defendendo aqui o povo brasileiro. Deputada Paula, deixa eu fazer um último pedido. Isso é um ponto importante. Eu gostaria que eu estou pretendendo que essa seja a minha última manifestação, mas é um pedido para registrar o microfone. Vossa Excelência falou, assinaria comigo o requerimento de convocação de magistrados e procuradores, e eu falei que assinaria. Eu queria pedir a Vossa Excelência, para que a gente até não gaste uma energia desnecessária, que tenha uma posição do presidente, deputado Vanderlei Macris, se esse requerimento vai ser pautado. Porque se a gente já tiver uma posição prévia de que ele não vai ser pautado, não vai exigir de nós a energia de formulação dele. Eu vejo que não tem necessidade da convocação. Nós podemos trazer um convite. E dessa forma talvez seja mais fácil de nós estarmos trazendo ele. Porque a convocação, porque o convite, e aí eu concordo com o deputado Pablo, a gente tem uma quantidade de dias muito pequena até o encerramento. Quando você convida, você dá a possibilidade daquela autoridade não comparecer. Quando você convoca, você tem a certeza, a convicção de que a autoridade aparecerá. Inclusive, para o tempo nosso, que é curto, isso seria um facilitador. Só peço isso, que consulte o presidente, se ele assumir o compromisso de pautar, a gente apresenta o requerimento. Eu tenho certeza que eles querem colaborar. Então, nós podemos, sim, fazer o convite, eu me comprometo isso, eu vou construir isso com o presidente para que isso possa ser feito, para que a gente possa trazer esse depoimento. Eu peço, deputado Pablo, se o senhor puder ser breve nas suas considerações, que eu sei que as suas considerações na verdade, são importantes. Eu vou só finalizar colocando... Tá? Muito grato. À vontade. Eu só quero finalizar colocando duas situações, já que o senhor não teve a oportunidade de manifestar a sua defesa, lá nesses autos, porque as acusações são feitas pelo Ministério Público, em que pese recebido ou não a denúncia, acabou sendo acusado, né? Essa acusação ela foi feita pelo Ministério Público. Então, a denúncia ficou aberta. Se o juiz não receber, cabe recurso de distrito, outros recursos. Pode ser, exatamente. Mas, mesmo assim, esse processo não terminou. E a CPI não é só para acusar o senhor. Ela é feita para levantar dados de outras pessoas também. É aí onde eu quero chegar. Nessa operação aqui, onde parece que os representantes do que o Ministério Público chama de núcleo técnico não foram colocados, ele, ao mesmo tempo, fala que existe um núcleo político e um núcleo empresarial. Nesse núcleo político, as operações que a Polícia Federal levanta são bastante claras na ingerência política para aprovação de aportes financeiros pelo BNDES. Isso existia ou não no tempo que o senhor estava à frente do BNDES-Par? Deputado, quando eu comecei aqui já há bastante tempo e com mais voz na minha fala, eu tive 6 presidentes acima, né? Fui subordinado a 6 presidentes, 2 períodos distintos aí da vida brasileira. Eu nunca recebi de nenhum desses 6 presidentes nenhum tipo de pressão, nada. Eu não aceitaria. Eu entrei no banco com 22 anos, tenho um enorme orgulho, e repito isso, da minha carreira, e faz parte do meu orgulho não ter recebido e jamais não teria aceito esse tipo de pressão. Então, não recebi em nenhum momento. E nem tomou conhecimento da existência disso? De que um ministro, por exemplo, como o Guido Mantega, ou então como o Antônio Palocci, ou ainda como nunca soube, Paulo Bernardo, nunca teria recebido uma coisa do gênero. Não tenho nós temos delatores aí, Marcelo Odebrecht, o próprio Joesley, e eu vou citar algumas dessas delações para que o senhor tenha conhecimento que talvez o senhor não saiba. O Marcelo Odebrecht, quando foi ouvido numa operação da Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, numa denúncia que já foi recebida, deputado Glauber, pela Justiça, recentemente, logo depois que o ministro Paulo Bernardo veio aqui,
Ele disse bem assim, textualmente, palavras do senhor Marcelo Odebrecht. Paulo Bernardo me fez um pedido para o PT, governo federal, para aumentar a linha de crédito com o BNDES no valor de 40 milhões de reais. Esse valor foi a mim solicitado por Paulo Bernardo, e a definição do valor representava uma contrapartida para o aumento da linha de crédito. Fui conversar com isso com o Antônio Palocci e confirmei para ele o pedido de Paulo Bernardo. E disse para ele que haveria um custo na geração desse valor e que seria necessário abater 10% dos 40 milhões pedidos para Paulo Bernardo, totalizando 36 milhões. Essa distinção aí era propina. Não fui eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso aqui é o empresário Marcelo Odebrecht. Falando em relação ao Paulo Bernardo. Nós tínhamos uma situação idêntica aqui, que o senhor Antônio Palocci citou quando veio aqui, falando ter recebido aportes para a campanha, realização de Caixa 2, apoio a partidos políticos do qual ele fazia parte. E o senhor disse que não tem conhecimento de ingerência política e de uso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para fomento de campanha, para pagamento de político, para efeito de propina. O senhor não sabe de nada disso? Do tempo que o senhor estava lá? Nem eu, nem os técnicos do banco. Nossa equipe não tem conhecimento. Né? Eu nunca vi Paulo Bernardo, pessoalmente. Nunca tive nenhum contato com Antônio Palocci e afirmo que não tinha conhecimento desses fatos. Seu Eduardo, o senhor pode fazer suas considerações finais, que nós estamos aí. O senhor já concluiu, deputado Pablo? Só mais uma pergunta. Eu citei ministros aqui, e eu acho que até por conta de um requerimento que eu tenho em andamento nessa casa, para o oitível dos ex-presidentes Lula e Dilma, eu queria saber se o senhor tem conhecimento da participação de algum deles em algum episódio envolvendo aportes financeiros e recursos do BNDES. Ainda que essa interferência não seja necessariamente ilícita, mas para aprovação de financiamentos. Não é, por exemplo, fato de desconhecimento da população que o próprio presidente Lula escolheu os campeões nacionais. Ele disse, campeão nacional vai ser o JBS, e não, sei lá, o outro frigorífico. Ou não, por exemplo, outro ramo de mercado. O que o senhor tem a me contar a respeito disso? Bom, eu respondo com todos os setores que estavam inseridos na política de desenvolvimento produtivo, né? E não houve uma escolha de JBS. O que houve foi uma avaliação de todos os planos de investimento que foram apresentados pela JBS, que foram analisados tecnicamente, né? E que geraram, sim, resultados, tanto do ponto de vista financeiro, a deputada Paula menciona isso frequentemente, né? Mas também do ponto de vista social para o país. Eu fico apenas triste porque não foi essa a conclusão que o Joesley e o Wesley apresentaram para a Justiça. Na verdade, eles informaram, a grosso modo, que eles viraram caixa eletrônico de políticos que precisavam de ajuda porque eles eram as pessoas que recebiam o dinheiro do governo federal. O governo federal pagava eles, financiava os seus recursos, e eles viraram caixa eletrônico, ligava, até na última situação do Temer, era o cara puxando uma linha, correndo na rua. Isso tudo era participação que eles tinham, porque eles tinham esse compromisso de ajudar, e eles financiaram campanhas, no tempo que era lícito, deputado Glauber, de políticos de esquerda, de direita, de várias vertentes ideológicas, até porque não tinham ideologia nenhuma. Eles deixaram isso muito claro, quando veio a delação premiada, que não tinha ideologia nenhuma, a ideologia deles era soma de poder, e eles fizeram isso várias vezes, e me surpreende o senhor falar que não tinha conhecimento de nada, na posição que o senhor estava diretor, dessa pasta do BNDES, que foi a principal fomentadora de recursos desses delatores. Vou deixar o senhor fazer suas considerações finais, que a CPI tem que encerrar seus trabalhos.